Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. If you see me at the party conversating, that doesn't mean telephone numbers are exchanging. I know I'm no angel, girl, but I'm not so bad, no, no, no. You should know there's beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on nothing on you, baby. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento. Toda terça venho trocar ideia com você. Conversando aí, começando, né, com essa versão diferente aí da música do Bruno Mars. Das antiguinhas, mas eu gosto muito dessa versão mais romantiquinha. Não vai tocar inteira, é lógico, senão já sabem, né? Mas é isso, galera. Obrigadão por toda semana estar ligada com a gente aqui no nosso podcast Terça Nobre. youtube.com/euribenevento. É o canal para você assistir o podcast com os bastidores, com os vídeos aí, como que é, né, a gravação aqui em casa no podcast Terça Nobre, de vez em quando ali na Radio Vibe Mundial, que tá com o estúdio novo também, mas você imagina, né, todo mundo querendo gravar lá, todo mundo querendo tirar a sua fotinha marota. Você acha mesmo que eu ia conseguir ficar gravando toda semana lá, né? Claro que não, ninguém deixa, né? Quer dizer, tá autorizado, mas é muita gente, é muita gente. E é isso, esse é o podcast Terça Nobre. Você pode ouvir também aí pelas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast, Anchor. Aí você consegue acompanhar todos os episódios. Você consegue também comentar lá no YouTube o que você achou do episódio e tudo mais. Aproveita para me seguir também lá nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y, EuriYBenevento. Essa é a maneira de você falar comigo. Agradecendo a todo mundo que acompanhou o episódio da semana passada, né? O episódio foi aí quando algumas coisas param de fazer sentido. Foi o episódio número 18, né? De um total de 72 episódios, 18 da terceira temporada. Chegamos aí ao 19 da terceira temporada e contando, total de 73 desde o primeiro. Tem curiosidade para saber como que foram os primeiros episódios? Vai lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, tem a playlist Terça Nobre, você consegue assistir e ouvir todos os episódios, ver a primeira vez que o tio Chicória apareceu no programa. Tem várias coisas legais, né? Como que foi o começo, porque o podcast começou a ser gravado, né, no começo da pandemia, né? A pandemia foi anunciada, eu lembro até hoje, que tava fazendo a faculdade de jornalismo, né? Não consegui terminar essa faculdade, tava na aula, beleza. Foi bem no dia do meu aniversário e ninguém sabia que era o meu aniversário, então eu não falei nada, fiquei quietinho, tinha pouca gente que sabia. E aí, de repente, do nada, o pessoal chegou avisando, ó, a pandemia realmente tá complicada e vai mandar fechar todas as escolas. Então, a partir da semana que vem, já quem não quiser vir na aula não precisa, porque vai começar a ser online. Que aí, isso foi, tipo, uma semana... Na sexta-feira avisaram que ia começar a fechar as escolas. Aí, na segunda, ainda teve aula, tal, mas aí já foi aquele momento que começou a fechar tudo e que deu toda essa loucura da pandemia, que só agora, né, tá encaminhando pro final, e mesmo assim a gente ainda tem muito medo, porque continua sendo um grande ponto de interrogação, né? Mas o podcast começou assim, no meio desse caos total da pandemia, de máscara, põe máscara, tira máscara, passa gel, tira gel, não põe gel, não pode molhar o pé não sei aonde, não entra em casa com o pé sujo, e, várias coisas, e o podcast Terça Nobre começou nisso, né? E hoje atravessamos aí, estamos aí em 2022 já contando, e esse é o Terça Nobre, e obrigado quem veio até aqui comigo, quem tá toda semana curtindo, quem comenta, é muito importante a sua parceria, a sua companhia aqui no Terça Nobre. E no episódio da semana passada, né, que eu falei agora há pouco o tema, que foi quando algumas coisas param de fazer sentido, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, sobre como a gente vai puxando, né, os ganchos também dos outros episódios, e também fala sobre, assim, quando a gente começa a perceber que certas coisas que a gente sempre buscou, de repente nem era o nosso sonho de verdade, de repente era um sonho que foi fabricado na nossa cabeça, a gente foi criado e treinado pra gostar de algumas coisas e pra correr atrás de certas coisas que são padrões, né? Que a gente conversa às vezes sobre padrões de beleza,
precisa ser desse jeito pra você ser aceito, e hoje em dia com as redes sociais também existe a questão da comparação, então a gente vê às vezes a vida de outra pessoa e acha que aquela vida é melhor que a nossa, só que a gente não sabe exatamente o que se passa, né, na vida da outra pessoa. A gente só consegue saber aquilo que a pessoa fala, né, aquilo que a pessoa deixa a gente saber, aquilo que a pessoa deixa transparente na vida dela, aquilo que ela posta, aquilo que ela mostra. Então nunca ninguém vai realmente mostrar e postar como que é a verdadeira vida dela. Então assim, a gente só consegue saber de alguém aquilo que a pessoa deixa a gente saber. Então como que você pode desejar essa vida? Como que você pode desejar outra vida que você não conhece? Porque sempre quando a gente conversa é isso, mas ninguém sabe até o quanto eu lutei pra chegar até aqui, ninguém sabe das minhas lutas. É verdade, ninguém sabe mesmo. Só você sabe de verdade o que se passa dentro de você. Principalmente quando a gente não externa. É importante a gente externar isso também, o nosso sentimento, as coisas que nos chateiam, só que muitas vezes a gente não externa, né? A gente fica magoado e a gente prefere não falar, como diria Jaiminho do Chaves, a gente prefere evitar a fadiga. De tanto que a gente evita a fadiga, a gente não fala mais. Chega um momento que a gente simplesmente se fecha. E aí é onde a gente vai se tornando frio. E é uma coisa que a vida adulta acaba trazendo pra gente, né? Claro, não é todo mundo que é assim, mas muitas vezes é isso, a gente sempre prefere evitar o conflito. Evita o conflito, chega um momento que não tem mais conflito, não tem mais nada, porque, de tanto que evitou, hoje em dia não faz mais diferença. E é isso, quando as coisas começam a perder o sentido, assim, a gente corre tanto, depois a gente começa a olhar bem e falar, não, peraí, mas não é bem assim, não era isso que eu sonhava, não era isso que eu esperava, e a gente começa a perceber que coisas que a gente dava tanta importância, depois de um tempo ela já nem tem tanta importância assim. Às vezes a gente colocou a intensidade numa coisa que nem era intensa, né? Porque é o que a gente conversa também. Por exemplo, você tem relacionamentos que você nunca tem nada. Sempre foram relacionamentos difíceis, de repente viveu de migalhas. Aí quando aparece um relacionamento um pouquinho diferente, que a gente vive coisas que a gente não viveu, que a gente teve situações que parece que tá sendo muito maior, e aí a gente dá valor. Nossa, foi intenso. Às vezes de repente nem tá sendo tão intenso assim. É porque você nunca teve aquilo. Aí quando tem um pouco, já acredita que aquilo é uma intensidade. Às vezes não, você tá mergulhando e a outra pessoa tá no raso. E é o que acontece, os relacionamentos rasos que tem atualmente. Eu já falei isso em episódios anteriores, né? A era dos relacionamentos rasos é um dos temas, né, dos episódios. Então assim, a gente vive relacionamentos rasos devido à rapidez da internet, às redes sociais. Então hoje o aplicativo que você tem para conhecer pessoa, você não vai mais tentar sair para conhecer alguém, você sempre vai tentar pelo aplicativo primeiro. Aí você sai porque você conheceu alguém primeiro no aplicativo, aí que você sai. Não tem mais aquela tentativa de conhecer naturalmente. Sempre a gente fica atrelado e preso a essa questão de conhecer pelo aplicativo, ou se não tiver numa rede social, não funciona, não serve para mais nada. E o mundo real às vezes vai ficando diferente do que a gente era acostumado, né? Então o episódio da semana passada fala um pouco em relação sobre isso, sobre a gente dar sentido para algumas coisas, sobre a gente tentar procurar o sentido do que a gente perdeu, tentar procurar um caminho diferente se aquilo já não agrada mais a gente. Então conversa um pouco sobre isso. Se você quiser ouvir o episódio da semana passada, se você não ouviu ainda, é só você ir lá no youtube.com/benevento, que tá lá na playlist podcast Terça Nobre, você consegue ouvir. Se você não conseguir achar pelo YouTube, você consegue achar pelo Spotify, é só você digitar Euri Benevento ou então Terça Nobre, que aparece todos os episódios. Aí você aproveita e escuta o episódio da semana passada, pode maratonar os episódios também, tá tudo liberado. A galera é só chegar, estão todos convidados, a casa é nossa. Esse é o Terça Nobre. E em falar em maratonar, né? Um salve aí pro meu amigo Vitor Zeni, que toda semana maratona o Terça Nobre. Às vezes ele deixa um episódio pra ficar da semana passada pra ouvir 2 de uma vez. Meu irmão Edilson também faz isso. A galera que gosta de fazer a maratona do Terça Nobre. Minha amiga Luana lá de Goiânia também sempre fala isso. Eu tava ouvindo o podcast e parece que a gente tava conversando. Então é muito legal quando eu escuto isso, assim, tipo que a pessoa escuta o podcast e fala como se a gente estivesse conversando. Então é isso, pra você que gosta do podcast, pode me chamar, vamos conversar sobre algum tema, até debater. Tem gente que às vezes me chama pra falar sobre o tema, né? Falou, o tema da semana passada foi legal. A irmã Lucilene também falou assim, olha como que ele trata os ouvintes dele, que beleza, que ela gostou, que eu mandei um abraço pra ela também. Então é isso, pra vocês que estão acompanhando o nosso podcast Terça Nobre, a nossa lista de fiéis escudeiros que toda semana estão sempre com a gente aí, o nosso muito obrigado. E já trocou de canção e é hora do nosso tema de hoje. Só que eu não falei, né, aquela frase delícia aqui do nosso podcast Terça Nobre, então, de novo, vamos lá, ó. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos ao tema de hoje.
Tô um pouco rouco, um potititico rouco. Tô rouco, fui no jogo, Palmeiras ganhou, eu fiquei feliz, e aí eu fiquei rouco, porque a gente fica que nem um louco lá no Dali Daleô, e eu fiquei rouco, mas devagarzinho estamos recuperando a voz. Imagina se eu fosse de rádio mesmo, trabalhasse numa rádio como locutor, né? Porque eu trabalho em rádio, mas não como locutor, como operador. Então você imagina, se eu fosse locutor, o chefe ia falar, pô, meu, você tá gastando a voz aí em outros lugares, você chega rouco aqui, então eu ia ter que mudar o nome para Rocco Benevento. Tô muito mais vezes rouco do que com a voz boa, né? Esse Parmeira ainda me infarta a vida. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre perdão. O tema é: perdoar significa esquecer? É uma conversa que a gente sempre tem na vida, né? Fala assim, mas você perdoou mesmo ou você esqueceu? Que perdoar, tem gente que fala assim, né? Perdoar não significa esquecer. Só que quando a gente perdoa, a gente não pode usar aquilo, né? Porque todas vezes, assim, você imagina, por exemplo, em relacionamentos, né, de vida, né, de namoro, mas também de amizade, de família. Às vezes a gente briga com uma pessoa e depois a gente tem que pedir desculpa. Até quando a gente não tá errado, às vezes a gente prefere pedir desculpa porque a gente quer falar com aquela pessoa. E aí a pessoa não vem falar com a gente, aí a gente dá o nosso braço a torcer primeiro e vai lá pedir desculpa, né? Então, normalmente é o que? Não, beleza, já foi, já passou. Deixa isso pra lá, isso é passado. Aí tem aquela música, né? O que passou, passou, como o ditado diz. O que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho sozinho. Esqueci, é um pagodinho antigo dos anos 90. Mas é isso, o que passou, passou. Então a gente tem que deixar pra trás pra gente poder perdoar, né? É isso que a gente aprende, né? Quando chega no Natal, assim, também fala, é tempo de perdoar, é tempo de tal coisa. E o perdão, ele passa por isso, né? Ele passa por momentos, assim, de mais emoção, né? Então, às vezes, a gente precisa rebaixar, a gente precisa dar o braço a torcer, a gente precisa, às vezes, admitir. Então, às vezes, a gente não tá errado, a gente sabe que não tá errado, mas a gente quer aquela pessoa de volta, quer o perdão da pessoa, a amizade da pessoa, e aí a gente vai e pede desculpa, mesmo sem estar errado. Beleza, mas e quando a gente tá errado também? Em que momento a gente entende que a gente tem que pedir desculpa? Ou também, essa questão assim do perdoar não significa esquecer. Beleza, então toda vez que a gente brigar, aí eu vou jogar na cara aquilo que aconteceu. Mas se você desculpou, então o ideal é que aquilo não fosse mais trazido à tona. Não é assim que a gente conversa? Então assim, eu vejo muito isso assim em relacionamentos, às vezes, tipo, que deixa, né, um campo minado, né? Um relacionamento que acontece uma coisa uma vez, pra sempre aquilo vai ficar martelando. Então assim, por isso que eu falo, né? Eu já conversei assim com amigos que tiveram relacionamentos que houve traição. Depois da traição, houve o perdão. E aí fala assim, nunca mais foi a mesma coisa porque eu nunca mais confiei. Então como que a gente confia numa pessoa depois da informação de uma traição? Só que aí às vezes o amor fala mais alto e fala, não, tá bom, vamos voltar e vamos tentar de novo. Só que aí toda vez que brigar, toda vez que acontecer qualquer coisa diferente, vai dar um gancho pra lembrar daquilo. Que hoje o pessoal usa muito a palavra gatilho, né? Dá gatilho. E é verdade, aí você tá ali naquela situação e aí a pessoa sumiu, parou de te atender, pronto, o gatilho vem, pronto, tá me traindo, pronto, tá fazendo alguma coisa errada. E às vezes nem tá, só que por ter acontecido aquilo uma vez, pro resto da vida, a nossa mente guarda aquilo e fica martelando. Então, por isso que é muito complicado em relacionamento quando acontece isso, continuar, porque assim, como que convive? Como que continua assim? É um inferno na cabeça da pessoa, né? Então, é uma coisa muito difícil, eu até admiro quem consegue continuar, porque realmente é um exercício muito difícil pra mente, pro coração, pra ansiedade. Então eu falo assim, até, primeiro eu puxei questão de relacionamento, mas em tudo. Amizade mesmo, né? Que nem quando a gente briga com algum amigo e aí rola ofensa, rola aquela coisa de virar a cara, de não se falar mais. Aí tem aquela frase do vaso quebrado, né? O vaso quebrado não cola mais, um copo quebrado, um vaso de vidro, não tem como você colar mais. Você até consegue colar, dependendo, se quebrar em grandes pedaços, você pega lá o vaso, você cola, mas ele não é mais a mesma coisa, ele foi colado, ele quebrou, o elo de confiança quebrou e aí depois ele foi colado de novo. Pode ser recuperado aos poucos, mas pode ser que não seja mais a mesma coisa. Então, a questão do perdão é uma palavra muito forte, né? Eu lembro, assim, quando eu jogava bola, às vezes acontecia um lance, assim, de machucar. Desculpa, foi mal. Agora tem gente que fala perdão. Tipo, puxa o perdão como se o perdão fosse uma coisa simples, sabe? A palavra foi mal,
desculpa aí, ela é muito mais leve do que perdão, né? O perdão, eu entendo, né? Aí, isso aí é meu ponto de vista. A gente escuta muito em questão do perdão na religião também, né? Mas sem falar de religião nesse momento, assim, o meu pensamento, o que eu aprendi sobre a palavra perdão, eu acho que assim, o perdão é uma coisa que a gente tem assim com muita força. O perdão, ele vem pra dentro da nossa vida, realmente eu acho que é pra você passar por cima do seu orgulho, passar por cima do que você acredita, passar por cima daquilo que você lutou de repente pra abrir mão, pra você ter uma pessoa de volta na sua vida, pra você aceitar uma situação de novo. E aí eu não tô falando só de relacionamento de namoro, tô falando de tudo. Então às vezes a gente tem um familiar que a gente não gosta muito, que a gente tem atrito, que a gente não se dá bem, mas todo Natal você tem que estar lá no Natal porque é família. E o que acontece? Você tem um pouco, você acaba perdoando, você fala, pô, deixa, é assim mesmo. E por anos e anos você aguenta isso. É um perdão que você exerce dentro de você. Você sabe que não faz bem pra você, te machuca, só que você tem que estar lá porque é a sua família, você sente a obrigação de estar junto, você gosta. Então, algumas pessoas você acaba perdoando pra poder estar perto de outras. Então é meio que um perdão diário, um perdão anual, né? Quando você vai só no Natal ver a família, ou então quando tem aquelas pessoas que a gente só encontra em velório, só em casamento. Então assim, pessoas que de repente a gente teve um atrito que a gente não gosta, que a gente não se dá muito bem, mas vai ter que encontrar num casamento, vai ter que encontrar no velório. Aí lá naquele momento você vai brigar com a pessoa? Não vai. Você vai fazer, não, beleza, hoje eu vou relevar porque hoje é um dia diferente, hoje é um dia que não tá em pauta a minha opinião, não tá em pauta a minha vontade, é um negócio que não tem nada a ver comigo, é um casamento de uma outra pessoa, é o velório de um parente. Então assim, a gente exerce esse perdão, fala, não vou entrar em conflito, se a pessoa vier conversar com a gente conversa. Então eu acredito que o perdão seja uma coisa que ele vai além, assim, de uma coisa simples, quando a gente fala assim, perdão aí por tal coisa. Não, o perdão é quando, assim, você realmente passa por cima. Você passa por cima, você realmente passa uma borracha naquilo que te magoou. Então, o perdão, na minha mente, é isso. É uma coisa, assim, que realmente a gente deveria esquecer aquilo que causou isso, que causou a raiva, que causou a briga, e aí eu te perdoo. O perdoo é o quê? Eu apago tudo que aconteceu até aqui e daqui pra frente eu quero que seja diferente, eu quero que comece do zero. Eu acho que essa é a função do perdão, é realmente você fazer ser do zero, é realmente pôr um ponto final e mostrar que esqueceu. E olha como são as coisas, acaba vindo um gancho, de novo daquele tema que foi que o passado não pode mais te machucar, né? Que foi há 2 programas atrás. Que é aquela coisa assim, porque assim, se o passado ele ainda é presente, né? Olha que doido isso. Se o passado ainda é presente na sua vida, é porque alguma coisa você não fez, alguma coisa você não mexeu, você simplesmente pulou uma etapa, você deixou aquilo vir à tona na sua vida atual. Então, quando o passado ele ainda machuca, quando o passado ainda está presente na sua vida, é porque assim, algum perdão ficou pelo caminho, alguma coisa precisa ser feita. Então, assim, a gente precisa deixar ir, né? Que nem a gente vê nos filmes, assim, deixe ir, como tem aquela música, deixe-me ir. Então, se não tá mais presente na nossa vida, se não é uma coisa que não tá no nosso dia a dia, então por que a gente ainda remói? Por que a gente ainda sente saudade? Por que a gente ainda sente vontade de voltar? Porque a gente tem, assim, de repente, uma ideia de um lugar bom, de uma zona de conforto. Eu fui feliz ali, então quero voltar pra lá. E isso às vezes também é falta de perdão, porque, que nem eu já falei assim, né, tinha uma vez um amigo que ele terminou com uma namorada, e eu lembro da época da faculdade mesmo, assim, que eu tinha terminado também, e eu tava bem triste, assim, foi um término bem foda, assim, isso coisa de 10 anos atrás, até mais, um pouco mais que 10 anos, e aí eu tava malzão lá na facul, e aí o amigo meu chegou em mim, começou a conversar, falou, pô, meu, que você tá com uma cara, velho, você tá arrasado. Falei, cara, foi foda, um término complicado e tal, e eu não queria terminar, então a cabeça ainda muito, né, tipo, aquela transição de adolescente pra adulto, tinha 20 e poucos anos, me achava muito adultão, e na verdade eu era um cara completamente despreparado, e eu ainda não tava sabendo lidar com aquela situação. E aí esse meu amigo ainda falou, cara, lembra das coisas ruins, velho. Toda vez que você sente saudade, lembra do motivo de chegar até aqui, lembra do porquê do término.
Lembra das coisas que te fizeram passar raiva, da tristeza, que aí isso vai te ajudar a esquecer. Porque se você ficar lembrando só das coisas boas, aí não vai conseguir mesmo. E foi assim, né? Foi um conselho meio zoado, assim, tomando cerveja e dando risada. E realmente depois começou a fazer sentido, né? E falar, pô, é verdade. Se a gente fica morando, né, naquele lugar da saudade gostosa, das lembranças boas, é difícil sair, é difícil esquecer. Então, é tentar realmente lembrar as coisas que magoaram pra poder cair na realidade. Não é nem questão assim, vou sentir raiva pra esquecer. Não, pra você cair na realidade, né? Pra entender, poxa, acabou por isso. Eu sei por que acabou. Eu sei por que eu tô aqui, eu sei por que eu tô sofrendo. Chegou nesse momento. Então, assim, como que chegou até aqui? Tá, e o que eu posso fazer daqui pra frente pra eu não ter que ficar revivendo isso, pra eu não ter que remoendo isso na minha mente e tal. Então, assim, passa pela ideia do perdão. E aí é um perdão que você precisa ter dentro da sua cabeça. Não precisa ser aquele perdão que você chega na pessoa e fala assim, eu te perdoo, ou então, você pode me perdoar. Não, isso não tem nada a ver. Porque assim, eu fico tentando entender mesmo quando às vezes tem essas coisas que o pessoal tem que chegar na outra pessoa e falar, eu te perdoo. Não, perdoa tal coisa pra você poder seguir bem. Tá bom, você quer perdoar? Beleza, mas perdoa pra você. Não tem necessidade de você ir até a pessoa e ter que perdoar com a pessoa. Porque assim, geralmente é um encontro que machuca, é um encontro que faz mal. Então, em qualquer tipo de relacionamento, né, de amizade, de família, de namoro e outras coisas, e aí, tipo assim, pra que você vai mexer com uma coisa que já tá machucada aqui, uma coisa que incomoda? Então, na verdade, eu acho que você precisa perdoar dentro de você. Se na sua cabeça, se na sua ideia aquilo não te machuca mais, aquilo não faz mal pra você, então você perdoou dentro de você. Não, isso pra mim não faz mais parte. Eu perdoei, mesmo que ela fez alguma coisa pra mim, tá perdoado, tá tudo certo, eu não sinto mais nada, não me atinge mais, posso de repente até sentir uma saudade ou outra, mas é uma coisa que eu já entendi que é um ciclo fechado. Então dentro de você precisa existir o perdão. Se tem o perdão dentro de você, beleza, aí dá pra seguir. Porque às vezes a gente fica nessa, né, esperando que a pessoa perdoe a gente, de que a pessoa vai vir um dia e vai falar, olha, tá tudo bem. Algumas vezes aconteceu mesmo. Algumas vezes aconteceu de ficar tempo sem se falar e um dia se vê e falar, olha, foi foda, mas tá tudo bem. Hoje em dia eu superei, a vida seguiu e tudo bom pra você, tudo bem pra mim. Tem uma música, né, que é do Roberto Carlos, que é das antigas, eu sempre gostei muito de Roberto Carlos, que ele fala, né, que bom te encontrar, saber que você está feliz, um lindo sorriso que diz que tudo está muito bem. E aí tem um momento da música que ele fala isso, né, que tá tudo certo, que apesar de tudo que aconteceu, ele perdoa, mas as lembranças que ficam não se apagam. As lembranças vão estar guardadas para sempre no coração dele. Ele fala isso na música. Então, realmente, se for possível, né, a gente de repente perdoar e guardar só as lembranças boas, beleza, é um momento que foi vivido e tá certo. Tem amizades que hoje não fazem mais parte da minha vida, assim, às vezes, cara, besteira, sabe? Assim, tinha uma amiga que a gente trocava mó ideia. Aí um dia ela ficou chateada comigo porque eu adicionei uma outra pessoa no grupo e eu não sabia que essas pessoas não se falavam. E aí rolou uma tretinha e ela veio no pessoal, mas você me adicionou, nunca mais você faz isso. Só que a partir do momento que ela falou isso, nunca mais você faz isso, ela já foi me deletando de tudo. Me deletou do Face, do Instagram e do WhatsApp. E não me deixou pedir desculpa, não me deixou explicar, porque realmente eu não sabia. E simplesmente hoje em dia ela não faz mais parte da minha vida. Era uma pessoa que eu achava muito bacana, gostava, era uma amizade legal, mas hoje não faz mais parte. E assim, pelo jeito não vai fazer mais também, pro resto da vida. Mas assim, eu tenho uma lembrança, um carinho que por momentos que fomos amigos, que vivemos, coisas que passamos, pô, foi legal, foi lembranças boas, coisas vividas, pô, que legal. Foi um momento ali, que nem eu já falei num programa muito tempo atrás, um programa sobre almas gêmeas. Tem pessoas que vêm na nossa vida pra ficar só um tempo. Tem pessoas que vêm pra ficar pra sempre, e aí a gente precisa só detectar isso. Então tem amizades que realmente ficaram pra trás por motivos, às vezes, que eu nem me lembro. Por quê? Porque eu já perdoei, tá perdoado no meu coração, só que hoje não somos mais amigos. Mas assim, eu tenho que odiar essa pessoa? Não, eu posso guardar comigo as lembranças legais, as lembranças boas, de vez em quando eu posso lembrar e contar uma história. Então, isso pra amizade, pra relacionamento, né, de namoro, e de namoro é mais complicado, porque assim, sempre que um namoro acaba, né, principalmente dependendo do tempo, assim, fica muita mágoa, fica machucado, né, assim, é difícil ter términos tranquilos, né, os términos tranquilos, eles são nas séries de TV, são nos filmes, assim,
nunca é tranquilo, né? A gente fala, não, a gente terminou bem. Bem, a gente não termina, senão não tinha por que terminar, né? Então, bem não é bem, né? A gente maqueia essa situação. Mas como tudo tem seu começo e meio e fim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, pra relacionamento, é mais complicado mesmo se você ficar, não, vou guardar as lembranças boas. Só que aí, lembranças boas e aí isso vai te fazer sentir saudade de querer a pessoa de volta. Ou você tem um carinho, foi bom enquanto durou. Porque é isso. Porque às vezes fala assim, nossa, a gente terminou porque não deu certo. Não, peraí, quanto tempo vocês ficaram juntos? Ficamos 2 anos juntos, depois não deu certo. Não, por 2 anos deu certo, depois acabou, mas por 2 anos deu certo. O que você aprendeu de bom naqueles 2 anos? O que você pode levar daquilo pra sua vida? E o que você pode fazer ou não fazer num próximo relacionamento? Sabe, aprender com aquele relacionamento, olha, eu não vou fazer isso com uma outra pessoa. Eu vou fazer dessa mesma maneira porque dava certo e foi bacana e eu quero ser alguém melhor. Então, assim, a gente vai usando isso como arma, né, como ferramenta para os nossos próximos passos na vida. Então, é bom a gente entender, né, o que causa na gente aquilo, aquela saudade, aquela lembrança causa dor, causa saudade, causa satisfação, de repente, foi triste porque acabou, mas hoje tá tudo bem. Eu sei que essa pessoa tá bem, desejo só o bem pra ela e ela deseja o bem pra mim, beleza, tá tudo certo. Não quero ver nem pintado de ouro, tá bloqueado em tudo. Melhor. Se é uma coisa que te faz mal, então bloqueia, vai lá, bloqueia em tudo. Eu sou adepto disso. Eu bloqueio em tudo pra não ver. Porque tem aquela frase, uma vez eu ouvi uma frase dessa na internet. O tio Chicora quase entrou. Uma vez eu ouvi isso e assim tava assim, se o seu passado te encontra, se o seu passado ainda te encontra, é porque você deixa ele te encontrar. Então é mais ou menos isso, né? Assim, por exemplo, se você tem ali um telefone faz tempo e aí pessoas do seu passado surgem do nada pra vir falar com você, então beleza, se aquilo te incomoda, então vai lá e troca de telefone. Eu sei que é foda você trocar de número, modo trampo, você vai lá no site, tem que ficar trocando os números que são cadastrados, as pessoas que tinham seu número, você pode perder, mas assim, as pessoas mais importantes, elas não vão perder, porque você vai falar pra elas o seu número. Então assim, são pessoas do passado que não tem mais nada a ver com a sua vida, que não precisa mais ter seu número, que não precisa mais ver você na rede social, ver o que você tá fazendo. Por quê, mano? Sabe, por que a pessoa tem que saber da sua vida? E por que você tem que saber da vida da pessoa, sabe? Por isso que eu falo, quando tem um relacionamento, a gente namora com a pessoa, mas a gente acaba entrando num pacote, né? Você fica amigo da família, aí tem um primo, tem uma cunhada, tem um sogro, tem uma avó, tem um monte de gente. Aí você vai adicionando todo mundo, né? No Facebook, hoje é Facebook, mas antes era Orkut, aí tem o Instagram, aí vai adicionando. Aí acaba o relacionamento, e aí, o que você faz com essas pessoas que eram o agregado, né? A avó, o tio, o primo, o cunhado. Aí você termina com a pessoa, e aí você tem que terminar com todo mundo. Porque você tendo essas pessoas ainda na sua rede social, você acaba sabendo notícia da pessoa. E a pessoa acaba sabendo notícia de você. E se você não quer mais, se realmente acabou e não tem mais jeito, pra que continuar alimentando isso? Qual que é a necessidade da gente ter essas pessoas na nossa vida? Porque assim, faz mal pra todo mundo, porque vai ficar, olha lá, tadinho, tá solteiro, ela não arrumou ninguém. Ou então, olha lá, já arrumou outra, nem esperou, já tem outra pessoa. Então sempre vai ter o julgamento. Se ficar sozinho, tadinho, tá sozinho. Se já arrumar outra rápido, arrumou outro rápido. Então é um negócio assim que judia da gente. Então é uma coisa que não tem necessidade. Então é claro, é difícil cortar laços, né? A gente cria amizade, a gente cria carinho, é muito difícil cortar laços. Mas às vezes é o ideal a se fazer. E eu sou adepto a isso. Então assim, o melhor é bloquear de tudo. Porque se você não bloqueia, se você continua, é porque você ainda tem esperança que volte. Ou então, é aquela que eu falei, se o seu passado tá te encontrando, é porque você tá deixando ele te encontrar. Então o ideal é que ficou pra trás. E eu acho engraçado isso, que às vezes eu vejo pessoas que viraram assim completamente a página, que eu até me assusto, que nem eu já falei aqui em programas anteriores, assim, pessoas que a gente nunca mais falou na vida, nunca mais se viu. E, nossa, parece que é outra vida, parece que foi em outra vida. Que você olha aquela pessoa hoje e é um completo estranho, e até quando encontra pessoalmente, caso aconteça, porque é bem raro, mas fala, nossa, um completo estranho, uma completa estranha, um amigo das antigas, uma namorada de muito tempo atrás, aí você encontra e, nossa, parece que nem teve intimidade nunca na vida, assim, é doido como as pessoas deixam chegar nesse estágio. Então eu até admiro quem consegue fazer isso, porque é difícil, eu já remoí muita coisa, hoje, a cada ano que passa eu vou tentando aprender, eu vou tentando ficar um pouco diferente, aceitando melhor as coisas, entendendo os ciclos, né, pra mim sempre foi muito difícil entender que os ciclos chegam ao fim, né.
Como tem aquela brincadeira, né? Tudo na vida passa, até a uva passa, mas passa mesmo. Então a gente tem que tentar entender, tentar aproveitar. Coisas boas, coisas ruins acabam. Mesmo que nossa, seja maravilhoso, uma hora aquele maravilhoso também pode acabar. E eu sempre tive problema com isso, assim, de entender o fim das coisas. Então hoje eu tento aprender um pouco melhor, até aqui no podcast falando sobre isso me ajudou. Hoje eu tento abrir os olhos diferente, eu tento ver diferente as coisas pra entender que tem certas coisas que já foi, né? Eu lembro que tinha uma menina assim que eu gostava muito, muito na adolescência, assim, eu era apaixonadaço por ela. Escrevia carta, assim, quem me conhece da adolescência talvez vai lembrar, assim, que eu tinha 14 anos, olha isso, eu tô com 33. Eu era uma criança, né, mas eu me achava o adolescentaço. E eu tava muito apaixonado, né, acho que foi uma das primeiras paixões, assim, que doeu mesmo, sabe, que doía o coração, assim. E aí eu escrevia carta, eu escrevia carta todo dia, olha isso. Eu escrevia uma carta pra ela todo dia, cara. E eu passava limpo as cartas, né? Eu escrevia com a minha letra horrível, depois eu ia lá e passava limpo até ficar com a letra bonita, sabe? Eu passava limpo umas 3, 4 vezes até ficar... Não era nem letra bonita, mas era assim, ficar legível, né? Nossa... E aí eu ficava assim, nossa, apaixonado. Eu fiquei 1 ano, 2 anos correndo atrás de carta todo dia. Aí eu comprava o CD, ela gostava do CD do KLB, eu comprei o CD do KLB pirata, dei pra ela de presente. Comprei quadro na Feira de Aparecida do KLB, levei pra ela. E eu era assim, eu era um verdadeiro de um Mega Blaster, de um trouxa. Porque todo mundo olhava e falava, nossa, que cara trouxa, mano, ele não desiste, que burro. Mano, ela não quer, e o burrão lá, trouxa pra caramba. Apaixonado, bobildo, 14 anos. E aí um dia, simplesmente uma amiga dela, né, uma amiga dessa menina que eu gostava, ela chegou em mim e falou assim, Yuri, deixa eu te explicar uma coisa. Ela não gosta de você. Não que ela não goste, te odeia. Não, ela não gosta de você pra ficar com você. Ela gosta de você como amigo, mas ela não quer ficar com você. Tem gente que não é pra gente, é isso. Tem coisas que não vão acontecer nunca. Tem coisas que vai acontecer, tem coisas que não. Isso não é pra você, não é pra você. Ela não gosta de você e ela não quer ficar com você agora. E não vai ficar com você nunca. Não gosta de você. Tipo, não adianta você ficar insistindo. Você não vai vencer pelo cansaço. Você não vai conseguir na insistência. E aí, caiu uma puta ficha na minha mente, né? Aí que eu falei, nossa, caramba. Quão chato que eu devo ter sido esse 1 ano. Que pegajoso, que bobão. Mas eu era moleque, criança, pensando que era adolescente, né? Hoje eu olho, pô, 14 anos a gente não sabe nada da vida, né? Achava que sabia. E é sempre assim, né? Quando a gente tem 14, acha que sabe. Quando tem 18, acha que sabe. Quando tem 22, acha que sabe. E cada vez mais a gente sempre acha que sabe. Quando vê, sabe porra nenhuma, né? Mas aí caiu aquela ficha pra mim. Eu falei, nossa, mano, que bosta. Como eu era chato, né, cara? E assim, por uma maior ironia do destino, quando eu tava começando a gostar de uma outra menina e até ficar com ela e tal, essa menina das cartas um dia quis ficar comigo. Assim, acho que ela quis ficar só pra testar mesmo, falar, vamos ver como que é. E aí a gente ficou uma vez. Pra falar que nunca deu certo, pelo menos uma vez a gente ficou, deu uns beijinhos, só isso. Mas, tipo, também foi legal, mas foi suficiente pra entender realmente que não teve faísca, né, em relação, assim, aquela paixão, não, vamos namorar, vamos ficar juntos, e não foi isso. Mas o que marcou pra mim, na verdade, foi isso, foi essa minha amiga falar assim, olha, ela não quer ficar com você, e não é porque você tá insistindo, é porque ela não quer e acabou. Você tem que entender isso. Tem gente que é pra você e tem gente que não é. E aí caiu essa ficha pra mim. Então, disso pra frente, eu sempre tive essa realidade na minha cabeça. Como tem aquela canção do Tim Maia, né? Que uns nascem pra sofrer enquanto o outro ri. Tem vezes na nossa vida que vai acontecer isso. Que enquanto a gente vai estar ralando, tendo dificuldade em um monte de coisa, vai ter gente fazendo com muito mais facilidade. E não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Sai completamente do nosso controle. A gente não tem controle sobre isso. E a gente tem que tentar fazer dar certo de alguma outra maneira. Com outra pessoa, com outra situação, com outro jeito. Até na minha profissão mesmo, eu tenho esse exemplo, assim. Quantos anos eu tento, né? Eu trabalho com rádio. A primeira vez que eu trabalhei em rádio eu tinha 14 anos. Tô com 33, já rodei pra caramba, tentei várias coisas, já me inscrevi no Ídolos, já me inscrevi no Big Brother, já me inscrevi no Aprendiz, já me inscrevi tudo que você pode imaginar de televisão, já mandei e-mail pra vários programas, já mandei coisa pra rádio, um monte de coisa e ninguém me chama. E às vezes fica aquela coisa assim, do não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Yuri?
Então tem hora que parece que não é pra mim e eu insisto. E aí tem hora que cai a ficha e eu falo, pô, melhor não, ou vamos insistir. Mas hoje eu já tenho mais essa realidade. Hoje eu já tenho mais essa compreensão, assim, de entender que tem certas coisas que não são pra gente. E aí a gente procura encontrar alguma coisa que é pra gente. Tá bom, se isso não é pra mim, o que é pra mim? O que eu tenho pra mim? Então, essa eterna busca. Essa eterna busca pra tirar esse ponto de interrogação da nossa cabeça. E aí, tudo isso passa por isso também, pelo perdão. Você perdoa o que você foi no passado, né? Será que eu consigo perdoar o Eurizinho adolescente apaixonado que não pensava direito nas coisas? Será que eu posso me perdoar pra seguir em frente? Será que eu posso perdoar pessoas que me magoaram e hoje elas nem fazem parte da minha vida, mas eu ainda remoo coisas? Então eu acho que pra continuar, às vezes a gente precisa também deixar pra trás tudo mesmo, sabe? Até esquecer mesmo. Tem coisas que a gente não vai conseguir esquecer, mas aqui não falo. Essa prática de exercício, de tentar esquecer as coisas que fazem mal, é importante. É importante pra gente poder seguir em frente, porque quando a gente ficar lembrando, é que nem eu falo, o meu cérebro, ele me prega muitas peças, porque do nada ele me devolve umas lembranças estranhas pra caramba, até parece aquele filme do Divertidamente, né, que a menininha tá lá, do nada eles jogam uma lembrança antiga. É isso, às vezes parece que os meus Divertidamente faz isso, me joga umas lembranças que não tem nada a ver, eu falo, pô, não quero mais essa lembrança. Então assim, o que der pra gente esquecer que fez mal, mesmo que você tenha aprendido alguma coisa com aquilo, mas se der pra esquecer, beleza, vamos esquecer pra poder seguir em frente, sabe? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, ó. Falando em seguir em frente, e eu falei também sobre escrever cartas, né? Cara, como eu adorava escrever cartas. Sempre fui assim, eu sempre escrevi carta pras pessoas que eu gostava, né? Hoje em dia eu já não faço mais isso, mas até pouco tempo atrás, uns aninhos atrás ainda, escrevi uma carta também, mas eu sempre gostei muito, assim, de escrever e às vezes me ajuda a expressar, né? Hoje o podcast me ajuda mais, tem também o podcast do WhatsApp, né? Que você vai mandar um áudio pra uma pessoa, né? Hoje eu bati meu recorde, eu mandei um áudio de 6 minutos. Tem gente que vai berrar de dar risada agora. Mas eu bati meu recorde e mandei um áudio de 6 minutos, mas escrever também me ajuda. E falando em seguir em frente, né, eu quero ler aqui uma coisa que eu escrevi. Engraçado, eu tinha feito o tema do programa e eu lembrei de uma pessoa, né, que hoje em dia não faz mais parte da minha vida. Foi uma namorada que eu tive e hoje a gente não tá mais junto, não se fala mais, não se vê mais, eu não sei como ela tá, não sei se ela tá bem. Quer dizer, a gente fica sabendo meio por cima, deve estar tudo bem, Deus abençoe que esteja bem, mas a gente fica assim, né, tentando entender em que momento, né, em que momento que foi deixado pra trás, em que momento que as coisas se perderam. E aí eu escrevi, eu tava fazendo o tema do programa e aí eu escrevi isso aqui pra ela, mas assim, não é pra voltar, nada disso, é só uma coisa que tava preso aqui dentro de mim, que eu soltei, e talvez seja um seguir em frente pra mim também, talvez seja um perdoar significa esquecer também. Então eu escrevi, eu falei, eu vou levar pra ler lá no podcast pra galera, pra compartilhar essa comigo. Vamos lá? Falando, né, sobre essa questão assim da gente deixar ir, não deixar ir. Então, o começo do que eu escrevi é: eu não quero ver você partir. Eu nunca quis que você partisse. E não tem a ver com pertencer. Tem a ver com ser. Tudo que eu pude ser com você e tudo que eu não posso ser sem você. Não é só um sorriso, mas o sorriso. O porquê desse sorriso e o porquê desse seu riso. Eu posso me contar essa mentira todos os dias, mas quando eu sonho, você tá lá. E meu inconsciente eu não controlo. E você mora lá. Quem deixou? Como eu faço pra você sair de lá? Eu aprendi que a parte chata de ser adulto é que mesmo que você chore, talvez ninguém perceba. E se perceber, vai preferir te julgar do que te ajudar.
E onde você está agora? Para eu poder te contar meu dia. Onde você está agora para rir das mesmas coisas que eu e até mesmo para implicar com a minha falta de paciência. Hoje, você é só um lugar vazio, que eu deixei que virasse vazio. Talvez você também tenha escolhido isso, mas agora não importa mais. Eu voltei a ser invisível, e o que me resta é a lembrança de que um dia você me enxergou. Então eu precisava compartilhar isso com vocês. Foi bem na hora que eu fui fazer o tema, eu vi esse texto na minha cabeça, falei, vou escrever e vou falar no podcast. Acho que não adianta, né, falar mais nada sobre isso, acho que é uma coisa que veio e eu falei e tá aí, tá guardado no podcast Terça Nobre. E agora é hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre. Só que subiu outra canção. Mas tudo bem, sem problema. Vamos lá. Vamos dançar. Vamos dançar. Saudade de dançar, né? Agora teve um momento assim meio, né? Cantinho romântico no Terça Nobre, uma coisa mais tristinha. Então agora vamos tentar animar um pouco essa canção, vai. Imagina que engraçado você caminhandinho agora, aí você aumenta o som e dá aquela corridinha. Com Terça Nobre. Salve pro Paulo Talarico, que também curte o nosso podcast toda semana, dá um salve. O Bruno Matos também, que tá lançando um canal novo aí. Logo, logo a gente traz novidades aqui também. Um beijão gigantesco pra minha mãe, Dona Tânia, que toda semana curte o podcast com a gente. Meu irmão Everton, que quando dá meia-noite que o podcast tá lá, ele vai lá e já dá o joinha. E hoje o podcast não entrou meia-noite, olha só, porque eu estou gravando ele na madruga já. Já é terça e eu tô gravando ele, olha só que legal. Um abraço pra todo mundo que curte o Terça Nobre. E agora é a hora dele. Sem ser a canção dele, mas eu quero chamar ele nessa canção. É hora do Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Tio Chicória, teve gente pedindo pra você falar do BBB. Será que ele vai falar do BBB? Então vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Que legal, né? Hoje a gente foi curtir aqui. Tem semana que a garganta engata bem e vai no orra, meu. Que beleza, né? Mas aí eu tô rouco um pouco também, né, gente? Porque eu acompanhei o menino no jogo lá, a gente ficou rouco de alegria, gritou tanto no estádio, né? E aí esse gelado, a gente toma gelado, toma friaca, né? E aí acabei ficando rouco de novo, mas logo a voz do tio Cocória volta, né? Porra, gente, que bacana lá, né? O pessoal fica mandando pergunta pra gente, aí o menino tá falando esse negócio aí da vida dele, né? As coisas meio pessoal dele que a gente ficou ouvindo e dá risada, né? Mas é esse negócio de perdão, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Por causa da igreja o pessoal ficava mandando a gente perdoar. Aqueles puta casal besta, mentiroso, né? Porque tem uns pessoal que fazia encontro de casal, mas aí fazia assim, né? Na igreja, né? O encontro de casal na igreja. Vai pensar besteira, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí tava lá assim, encontro de casais em Cristo, né? Que era ECC, não sei o quê. Aí o pessoal ia lá, fazia aquelas festas bonitas, mas aí os maridos traíam a mulherada e aí fazia encontro de casal na igreja, gente. Que feio, né, gente? Pelo amor de Deus, gente que pagava de exemplo eram os piores, né? Então, olha, cada coisa que eu já vi nessa vida que a gente só dá risada, fala, olha que vagabundice, né? Ficar pagando de Deus lá e aí vira as costas, ficar traindo a mulher. Então, o que vai ensinar os outros casal a ser feliz se nem o seu casal é feliz, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Isso aí, porra, tá brincando com o nome da igreja, gente? Pelo amor de Deus. Então, tem que perdoar essas pessoas maldosas aí que faz essas cagadas, né? Chegou a sessão de desabafo, mas me mandaram a pergunta do Big Brother, né? O menino falou que eu vou falar do Big Brother. Porra, esse Big Brother foi chato. Eu falei uma vez aqui no começo. Porra, aquele Thiago Abravanel estragou tudo. Foi lá, não aguentou, meu. Porra, por que ele pediu pra sair? Ficasse lá, enfrentasse o paredão, porra, só porque é rico lá. Falou, eu não preciso desse dinheiro aí que o meu avô é dono da SBT e já era, né? Tipo a Rochelle que não precisa desse, que o marido dela tem 2 empregos, gente.
Ora, então o que aceitou aí pro Big Brother pra ramelar daquele jeito? Ah, vou sair fora. Saiu fora porque não aguentou, ficou com medo de levar voto, coisa feia, né? Entendeu? Aí você pega aquele bando de gente chata, pelo amor de Deus, aquela Jade chata. Nossa, só de ver a cara dela já me dá vontade de vomitar, gente, pelo amor de Deus. Os meninos que ficaram na final, tudo menino do bem, gente boa, né? Quem ganhar tá ganhado e tá tudo certo. Mas olha, vou te falar, esse Big Brother foi chato, gente. Eu ficava com vontade de quebrar a televisão, que não tinha outra coisa passando, gente. E assim, a única coisa que salvou bacanamente foi o Tadeuzinho, né, gente? Tadeu Schmidt é um rapazinho muito bacana, né? A gente faz os cavalinhos do Fantástico, fiquei até emocionado quando ele saiu. Ah, Tadeuzinho, grande abraço pra você, que foi muito bacana a sua apresentação, que salvou, porque olha, se não fosse isso, viu, gente? Pelo amor de Deus, agora não fica pedindo pro tio Chicória falar mais, eu não vou falar, já tinha prometido que eu não ia falar, eu abri uma exceçãozinha aqui, mas olha, não quero falar de Big Brother mais, porque eu falei do Rollapalooza, me xingaram. Imagina se eu falar desse carnaval fora de época, o pessoal de shortinho na HPAU, meu. Cada shortinho meia bunda, que se vocês vissem, vocês iam falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, gente? Que roupa é essa? Onde vocês arrumaram essa carça? Se aquilo pode ser chamado de carça, né? Que é um pedacinho de lembrancinha de pano só, gente. Vou nessa, viu? Grande beijo, gente. Tô rouco, fui. Boa, tio Chicória, que maravilha! Esse tio Chicória é cada vez melhor, né, tio Chicória? Vamos mudar o nome do programa para Tio Chicória Show? E hoje a gente tá conversando, né, sobre essa questão, assim, da gente deixar as coisas pra trás mesmo, assim, perdoar, né? Perdoar significa esquecer? Significa ou não? Porque tem gente que acha que não, tem gente que perdoa, beleza, te perdoo, mas não vacila comigo não. Então, se der um probleminha, lembra aquela vez que você fez isso? Jogou na cara de novo. Então, assim, será que perdoou mesmo? Se perdoou, o ideal é que não tocasse mais naquele assunto ou que aquilo não fosse pauta pra nenhuma outra briga, né? Se perdoou, tem que ficar guardado no passado e, né, borracha em cima daquilo. Agora, se perdoou, mas mesmo assim fica trazendo aquilo à tona, então na verdade não perdoou 100%, né? Assim, deu aquela desculpa, mas não perdoou. O ideal do perdão é realmente você passar uma borracha, você esquecer, você começar do zero, né? Deixar aquilo pra trás e refazer a história, né? Claro que isso é uma opinião minha, né? Não tô dizendo que isso é uma regra. Mas eu acredito, assim, por tudo que eu já passei até aqui, eu acredito que o melhor seria dessa maneira, né? Tipo assim, se realmente perdoar, beleza, vai perdoar mesmo, então borracha em tudo aquilo e bora pra frente, começar do zero sem usar o passado como exemplo ou usar como argumento numas próximas brigas, porque brigar, todo mundo briga. A convivência, ela faz isso com qualquer pessoa, independente que seja parente, namorado, amigo, ama, tudo. A convivência, ela machuca bastante, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Então o tema do programa passa por isso, né? Por essa situação assim de perguntar pra você, né? Perdoar significa esquecer? Ou perdoar não significa esquecer? Qual que é? Porque tem essa frase, né? Perdoar não significa esquecer. Eu perdoei, mas ó, aquela velha só, quem dá o tapa esquece, quem leva o tapa não esquece. Então você que tá ouvindo o podcast, manda pra mim aí no YouTube, vai lá nos comentários e fala se você acha que perdoar significa esquecer ou perdoar não significa esquecer. O que você acha desse tema aqui do Terça Nobre? Coloca lá pra gente o que você acha, que aí na semana que vem eu falo mais um pouquinho sobre isso também, beleza? Sempre bom saber o que os nossos ouvintes terçanóbricos estão achando. E é hora de dar tchau. Chegamos até ao final do Terça Nobre, agradecendo a todos que vieram até aqui de mãos dadas comigo, de mãos dadas, ou não, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, é isso. Caminhamos até o final do podcast Terça Nobre, agradecendo a todos que estão sempre ouvindo, sempre mandando mensagem, muito obrigado. Hoje é o episódio número 19 da terceira temporada, um total de 73. Seguimos firmes e fortes, agradecendo a todos que apoiam o nosso projeto. Você que está assistindo pelo YouTube,
dá aquela forcinha, se inscreve no canal, bora chegar a 1000 inscritos. Você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, caminhando, lavando louça, deitado, tá curtindo, não lavando louça deitado, né? Você que tá lavando louça, você que tá deitado, você que tá trabalhando e ouvindo o podcast. Obrigado, você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, se quiser, coloca pra seguir aí também, porque aí chega a notificação pra você de novos episódios, ou então no YouTube se inscreve, dá o like no vídeo também, que é sempre importante essa interação, essa participação dos nossos ouvintes. Beleza, gente? Um beijo pra todo mundo, uma ótima semana, fiquem com Deus, e até semana que vem, tamo junto! Terça Nobre.